Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado e no vídeo de hoje, é claro, como toda semana, o nosso tema da semana, e dessa vez em especial sobre a mobilidade urbana e o crescimento dos grandes centros urbanos brasileiros. Isso é muito importante para a gente pensar a respeito desse tema, porque ele não só é um tema possível para o Enem, como é um tema interessante de se desenvolver, porque ele envolve várias áreas da sociedade ao mesmo tempo. Tem que ter uma atenção especial nesse tema em particular, para não desviar muito do eixo temático. Muito cuidado, então, focar no tema e fazer aquele combinado que a gente tem da aula de introdução, de usar os termos que são sinônimos aos termos do tema. Por exemplo, o termo mobilidade, o termo crescimento e centros brasileiros. Pensar nisso de forma mais focada quando for produzir também, claro, a tese, que é a parte mais importante da sua redação. Se você não viu essa aula de tese, o card está pipocando aí no vídeo. Muito bem, vamos falar de mobilidade. Eu separei 3 contextos. O último, ele é um pouco mais perigoso, mas dá para utilizar também e tem uma sugestão de documentário. É claro, se você quer mais sugestões e mais conteúdo, o link está na descrição do vídeo, é só baixar. Não precisa ser assinante da Scribs para fazer o download do material do tema, você pode enviar o PDF para quem você quiser. O primeiro contexto possível é a gente pensar a respeito das ciclovias. Ela é uma das grandes soluções, já tem sido utilizado no Brasil e, claro, em grande peso na Europa também, porque a tendência do transporte e dos veículos nas grandes cidades é literalmente somente aumentar. Então, pensar nas ciclovias como uma solução e dizer, quando for produzir a tese, por exemplo, dizer que a ausência delas gera um grande impacto na quantidade da frota de veículos. Isso é muito importante. E aí, no final, você já tem a solução pronta, a sua conclusão já nasce pronta, porque é só fazer com que seja criadas novas ciclovias. E, é claro, tem que dar uma metodologia mais interessante através de pesquisas, quais são os locais mais urgentes, principalmente nos grandes centros, tentar incentivar a população a utilizar também os meios alternativos de transporte. Ciclovia é uma grande solução, então, e é um grande argumento para você utilizar na redação sobre mobilidade urbana. Recomendo muito. Eu acho que esse contexto, esse conhecimento das várias áreas em relação aos dados das ciclovias, ele tende obrigatoriamente a entrar na sua redação sobre esse assunto. Então, pensa muito bem, estuda um pouquinho antes de começar a fazer o texto, tenho certeza que vai fazer uma excelente redação pensando nas ciclovias. Outra coisa que é interessante e vai auxiliar a sua produção da tese, eu acho que está até pronto aqui, é falar do sucateamento e da necessidade urgente da expansão de linhas de trem e metrô. Isso vai desafogar virtualmente a maior parte do trânsito nos grandes centros urbanos. Transporte coletivo bom e, claro, eficiente e de qualidade, porque sem transporte coletivo, a tendência é que as pessoas comecem a comprar mais veículos particulares ou utilizar serviços de aplicativo. Outra coisa que é bom discutir também é esses serviços de aplicativos na sua redação. Eles diminuem um pouco a frota de veículos de maneira geral, mas ainda não é a melhor solução para os grandes centros urbanos. Ao fundo aqui você consegue perceber a foto do metrô em São Paulo, como é que a situação do metrô lá é caótica, e outros centros urbanos que nem sequer possuem metrô ou as linhas atendem uma parcela muito pequena da população. Vale a pena pesquisar a respeito disso. Um contexto que eu separei que talvez não seja o ideal para se mencionar com um grande espaço no texto, mas ele tem a ver aí, claro, com o atraso também dos grandes centros urbanos, que é a circulação dos caminhões, e você pode mencionar a greve dos caminhoneiros de 2018 e fazer um paralelo aí das necessidades de reforma nos trânsitos. E é claro, isso tange um pouquinho, toca um pouquinho na questão da malha ferroviária do Brasil, que é muito pouco desenvolvida. Então, isso acaba gerando uma necessidade muito grande de transporte através de caminhões. Isso afoga não só os centros urbanos, mas as rodovias. Cuidado para não desviar para esse viés na sua redação, porque vai estar tangenciando o tema, tá? Isso tem a ver também com o preço do diesel e tudo isso gera em torno aí também dessa frota de veículos maiores e mais pesados nos centros urbanos. Algumas cidades, inclusive, adotam algumas medidas para não circular nos centros os caminhões de grande carga, de maior capacidade. Então pesquisa um pouco a respeito, porque cada estado, cada cidade, cada município faz essa gestão do trânsito de maneira diferente. Então tenta propor alguma coisa que vai ter uma abrangência maior no Brasil e talvez isso facilite também a produção da sua conclusão. Para a expansão dos seus conhecimentos das várias áreas e também para você citar durante a argumentação em especial, recomendo o documentário Perrengue, o desafio da mobilidade em São Paulo. Esse documentário ele nasce da indignação com o problema que virou uma marca registrada da cidade de São Paulo, o trânsito. No documentário, 4 personagens de pontos distintos da região metropolitana apresentam os próprios dramas diários. Superlotação, estresse, perda de tempo, termos que podem aparecer inclusive no seu texto. Além da rotina de uma cidade em plena crise de mobilidade, Perrengue discute a formação da metrópole, o papel do carro no planejamento urbano nas grandes cidades brasileiras e interesses por trás da promoção de um modelo de transporte insustentável.
Esses termos podem também aparecer na sua redação e vão te ajudar a construir um bom texto. Fora a minha recomendação que você assista na íntegra o documentário, você encontra ele completo no YouTube e, é claro, o link está na descrição do vídeo. Eu espero que tenha gostado dessa aula e assistido até aqui. E, é claro, se fez isso, deixa um like e também um comentário no vídeo se tiver alguma dúvida. E, é claro, como sempre, bons estudos e até a próxima. Boa redação!